Sabe quantas ferramentas seu time de marketing precisa para gerar mais resultados? Só uma. Olha só, com a RD Station Marketing, a sua equipe ganha mais produtividade com as diversas funcionalidades de marketing digital que a ferramenta possui. Você pode criar landing pages, explorar bases de leads e muito mais. E você que é líder ou responsável pelo time de marketing também pode comprovar os resultados e esforços do seu time com as diversas opções de análise. Olha só esse dashboard de resultados e as várias possibilidades de relatórios. Mais de 25 mil empresas nos escolheram e eu tenho a certeza de que o RD Station Marketing pode ser muito útil para a sua. Com a MailBiz, seu e-commerce pode vender muito mais com o e-mail marketing. Além de uma ferramenta poderosa e simples de usar, conte com nossa consultoria para gerar mais engajamento, mais vendas e mais recompra. Venha para a MailBiz. Nessa palestra do Diego Espíndola, da Hamper, nós vamos entender os caminhos e estruturas de modelos de e-mail e follow-ups que impactam de verdade o prospect, não importando se são e-mails orientados para nutrição ou prospecção direta. Ele promete apresentar casos reais que quebram paradigmas do que se propaga hoje em playbooks tradicionais, né? Atiçou a sua curiosidade? Eu tô querendo muito ver esse conteúdo. Então vamos lá! E-mails de altíssimo impacto no E-mail Marketing Summit 2021. Vai lá. Fala galera, beleza pura? Aqui é o Diego Espíndola da Hamper. Eu sou Account Executive de contas Enterprise, ou seja, eu estou tocando a área de grandes contas aqui da empresa. A ideia é falar com vocês hoje sobre abordagens de alto impacto, né? Ou seja, a gente vai focar hoje não em ferramenta, não em módulos, enfim. A ideia hoje é falar sobre metodologia, textos, template, né? Como chegar do outro lado com uma mensagem que seja extremamente relevante, que a gente vai deixar o nosso prospect, né, o outro lado dessa barca, compelido a querer te responder, tá? Falando um pouquinho rapidamente sobre mim, eu comecei na Hamper há uns 4 anos e meio atrás, como Account Executive, onde num primeiro momento, naquele momento, os playbooks que existiam sobre prospecção, sobre abordagem, sobre templates, tanto quanto
inbound quanto outbound faziam muito sentido, né? Mas não é sobre eles que a gente vai falar hoje, né? Todo mundo conhece, todo mundo já leu e desleu e já reviu os modelos de conexão, follow-up, autoridade, break-up, que são ótimos, tá? A gente utiliza esses modelos até hoje, a gente tem eles no nosso onboard, nos nossos treinamentos, eles são um grande start. Mas a ideia é que hoje a gente esmiuçar outras maneiras, outros modelos de prospecção, modelos de cadência, modelos de template que realmente fazem muito mais sentido. E muitas vezes pegando exemplos, né, e pegando ferramentas de coisas que estão completamente fora, né? A gente vai falar sobre contexto macroeconômico, a gente vai falar sobre momento do cliente específico, enfim, então tem bastante coisa para a gente mostrar aqui. Vamos lá, passando aqui para o próximo slide. Como que a gente chegou nisso, tá? A gente hoje, né, essa área de enterprise atende grandes contas, grandes nomes aí, tem algumas aqui na tela, como Sunke, Stone, iFood, TOTUS. Essas empresas, elas não conseguem, né, simplesmente continuar tendo uma geração de demanda grande, fazendo o ABCD de prospecção, mandando aqueles e-mails tradicionais que os playbooks mostram, né? Eles precisam encontrar outras maneiras da gente chegar com a nossa mensagem do outro lado e fazer com que isso tenha uma relevância tão grande que o prospect fique compelido a engajar com eles, mesmo que seja uma resposta ruim ou boa. Não interessa isso no momento, a gente não está aqui para falar de vendas, a gente está aqui para falar de e-mails que têm grandes impactos, né? Então, a área foi desenvolvida para poder atender melhor essas empresas que são mais complexas, têm muitas áreas, têm muitos usuários, o processo é mais estruturado, existem portfólios de produtos, então você não está falando de uma única cadência de abordagem, você tem cross-sell a ser feito, você tem upsell a ser feito, e aí eu quero mostrar hoje vários resultados do que foi feito, do que foi construído, do que foi aprendido nessa nossa andança com esses grandes nomes, e tudo que eu vou mostrar aqui não foi feito pela Hamper, ou por uma equipe de redatores, ou por algum gênio do marketing. Tudo que foi feito aqui são exemplos reais, né, desses aprendizados, tá? A gente vai passar aqui, por exemplo, por prospecção para empresas formais, que foge um pouco, né, desse ambiente de startup que a gente está inserido, né? Foge um pouco daquela linhagem mais informal, onde a própria apresentação, o próprio rapport é feito de maneira mais despojada. Isso não funciona para todo mundo, mas tem jeito de fazer isso de maneira funcional, né? A gente vai falar sobre prospecção ultra personalizada, sobre contexto macroeconômico, cadência, oportunidades perdidas, enfim. Eu vou passar um a um aqui, tá? Eu não vou ler os slides, eu não acho que é legal, acho que todo mundo aqui vai ter acesso a esse documento depois. A ideia é a gente passar por esses tópicos e explicar como eles surgiram, né, e qual que é o racional, qual que é o DNA que tem por cada um deles aqui, tá? E, de novo, gente, o nome do jogo aqui, né, eu insisto nesse jargão, é resposta, né? A ideia primordial, eu acho que da prospecção, tanto quanto, de novo, né, eu repito, outbound, inbound, nutrição, seja lá o que for, não é pensando na venda imediata, é a gente conseguir engajamento, conseguir abrir diálogo, conseguir conexão e ter resposta do lado que a gente está interessado em mostrar aquilo que a gente tem para oferecer. Tá? Esse primeiro exemplo aqui, por exemplo, pessoal, é talvez o mais à contramão ali daquilo que a gente for ver, mas foi muito legal, né? Eu sempre gosto de contar essa história, porque ele traz um exemplo de prospecção para empresas formais, né? É um cliente que eu atuo ainda hoje em dia, e ele sempre abominou um pouco aquele nosso modelo mais moderno, aqueles e-mails mais despojados, aquelas cadências que tinham vários templates em sequência e com intervalos muito curtos, e eu fui aprendendo um pouco, a entrar um pouco no jogo, no tabuleiro dele, e vice-versa. No final, a ideia é ele construir uma cadência que tem mais a roupagem daquilo que eles lidavam no dia a dia, mas ele acabou integrando da prospecção deles algumas das lições que a gente colocava. Enfim, não é a prospecção
dos playbooks modernos de outbound, de vendas do mundo de startups, tá? Ele não conseguia gerar lead com aquilo, ele pegou algumas especiarias desse ambiente e colocou naquilo que ele já fazia e acabou dando um resultado super bom. É uma cadência um pouco mais formal, com textos maiores do que a gente está acostumado. Eu não indico para ninguém ter um primeiro e-mail de conexão, por exemplo, tão grande quanto esse que vocês estão vendo aqui, e ele usava intervalos muito longos, né? Ele até brincava, cara, vocês são malucos de mandar follow-up 3 dias depois de mandar um primeiro e-mail de abertura de diálogo, né? Por quê? Porque ele entende o mercado dele, ele pegou o contexto do mercado, do segmento que ele atua, do rapport que ele tem com os clientes dele, ele falou, olha, tem coisa que dá para implementar, que vai funcionar, e tem coisa que não. E aí, cara, ele conseguiu, né, até a brincadeira, o case que se gerou desse exemplo em específico foi que ele ficou patinando durante meses sem conseguir ter um agendamento, ter algo específico ali com esse processo cadenciado, e depois que a gente fez essa mudança, fez esse exercício, ele conseguiu. Ele sempre fala, cara, eu sempre vou ser grato a vocês, porque eu consegui só um lead com essa abordagem que a gente nunca chegava em acordo. Mas esse lead que a gente vendeu, ele pagou a ferramenta por 10 anos de usabilidade. Então é legal. Então, assim, acho que o grande pulo do gato, a lição aprendida aqui, assim, é o que eu já falei no outro template anterior. Não tem muito certo e errado. A gente tem que aprender com os nossos clientes também, cara. Não é porque algum guru de novas vendas ou algum guru internacional que acabou de escrever um livro bacana diz que tem que ser assim. A gente tem que entender todo o contexto para criar um e-mail que realmente faça sentido. E aí, eu sempre carrego esse primeiro template, porque ninguém quer lidar com prospecção formal. Todo mundo quer lidar, quer estar navegando num ambiente mais bacana. Mas a gente precisa saber disso. A gente vai ter esses clientes. As empresas formais, elas estão aí. E dá para modernizar o processo deles também. É tudo sobre contexto, tá? Então, galera, não é sobre a metodologia ou sobre certo e errado. O grande ponto aqui é o que faz sentido para prospecção na sua empresa. Como que a gente vai conseguir se conectar, tá? Não é um caminho A, B ou C, não interessa se é outbound, inbound, se é conteúdo de nutrição, se é social selling, se é cadência mista. A ideia é a gente criar um processo que faz sentido, né? Então, o segundo exemplo que eu trago aqui, também muito legal, né? Coisas que eu comecei a pegar muito depois do início da jornada aqui na Hamper, onde a gente conseguia entender que tinha algumas pessoas que elas já olhavam para template de e-mail, para cadenciamento, para prospecção, para nutrição, com um olhar sobre uma outra ótica, com um olhar meio 2.0, né? E aí é o que a gente chama de prospecção ultra personalizada. São poucos, né, os peixes aí nesse aquário que decidem, que topam fazer isso. Por quê? Porque a ideia da gente automatizar processos, seja através de uma ferramenta de e-mail marketing, seja através de uma ferramenta de prospecção nova, a ideia de automatizar é a gente não perder tempo. E quando a gente fala em criar um processo ultra personalizado, isso vai dar mais trabalho, a gente vai perder mais tempo, mas ainda assim vale muito a pena. Então tem esse exemplo que eu acho genial, de uma empresa que utilizou todas as variáveis, todos aqueles metadados que as ferramentas de marketing, de outbound dispõem para fazer com que esse e-mail, esse template fosse extremamente personalizado, né? E ele, inclusive, criou maneiras de burlar como que a ferramenta opera para criar cada vez mais dessas variáveis. Então, eu vou tentar ler aqui, a gente teve que descaracterizar da empresa por questões lógicas, mas eu acho que vai fazer sentido. Bom dia, nome, tudo bem? Me chamo fulano e faço parte da empresa X, que é especializada em variável demanda. E aí aqui já tinha o que ele queria trazer. Era uma empresa de logística entre matrizes e filiais. Ajustamos gestores de empresas como uma variável aqui, que aqui no caso ele até colocou exemplos, marketing, L'Occitane, a enviar documentos, mercadorias e materiais de marketing para suas unidades. E aí ele não parou só em unidades, ele colocou uma variável região, porque quando ele subiu essas informações na célula de um Excel, por exemplo, cada célula já trazia toda uma região.
né? Ou seja, continuando, inclusive vi que vocês estão presentes tem uma outra variável que corresponde ao número de shopping centers que essa empresa tinha lojas dentro desses shoppings, onde fazemos entregas diariamente, tá? Ou seja, ele colocou variáveis para construir um processo onde cada uma dessas pessoas e cada uma dessas empresas conseguissem realmente entender, tá, de uma maneira muito nítida, de que essa pessoa escreveu esse e-mail só para ela, e mais, de que ela fez uma pesquisa muito bem feita para quem ele estava mandando e-mail, né? Ele teve que, de fato, fazer essa pesquisa, mas ele conseguiu, através dessas variáveis que todas as ferramentas têm, a compor um processo, subir uma lista onde ele não utilizou só o beabá, que todo mundo, quando a gente fala em variável, todo mundo pensa em nome, sobrenome e empresa, né? Ou, no máximo, segmento, né? E a ideia é, quanto mais variáveis a gente poder usar, maior vai ser a percepção que aquela pessoa está recebendo e-mail num processo 1 a 1, ou seja, não é uma comunicação institucional. Alguém pesquisou sobre mim, entende o que eu falo o meu idioma e escreveu um e-mail só para mim. Só que não, ele fez isso e impactou centenas de pessoas. E tem até uma brincadeira aqui, que é que essa pessoa compartilhou com a gente, que essa cadência, ela deu tão certo, né, que depois, quando ela estava já nos períodos finais ali, né, de geração de demanda, transformando o resultado da cadência em pipeline, eles conseguiram fechar entre 40 a 60 mil de vendas direta, né, e o SDR, que foi um dos responsáveis por essa venda, disse que comprou o primeiro carro dele por causa disso. Então, galera, vamos focar, ficar de olho em uso de variáveis, tá? Variável não é só nome e sobrenome. Hoje em dia, qualquer um, né, consegue mandar e-mail falando olá e acertar o seu nome. Variável é saber aonde você mora, quantos departamentos a sua empresa tem, qual que foi o último faturamento da área X em detrimento da área Y. Antigamente era difícil fazer isso num processo automatizado. Hoje está fácil, precisa só pesquisar um pouquinho e construir uma tabela que funcione. Então, prospecção ultrapersonalizada dá mais trabalho, mas ela acerta no meio do target, tá? Então, é um exemplo real que eu gosto de compartilhar, e fica aí também o exemplo do template. Em seguida aqui a gente tem um outro exemplo muito legal, tá? Prospecção por contexto macroeconômico. A gente tem um cliente que no início da pandemia passou por um processo muito complicado, como todo mundo passou, e marcou uma call comigo porque falou, olha, eu não estou conseguindo trazer relevância dentro daqueles templates tradicionais que eu já conseguia. Eu mando, e quando tem uma resposta, é uma resposta truncada, o cara tá irritado, ele não quer que eu vou tentar abordar ele falando de algum serviço, algum produto, ou qualquer coisa que eu tenha para oferecer. Eu não posso mais estar chegando nessas pessoas, nessas empresas. Por um outro lado, eu tenho que continuar fazendo isso, né? O show não pode parar, né? E essa empresa, ela trabalha especificamente com cursos, com cultura laboral, com entendimento do ambiente de trabalho, enfim. Num exercício muito legal, muito mútuo ali, a gente chegou no entendimento de que a gente tinha que abordar essas pessoas, mas tirar a roupinha de prospecção, né? A ideia é, eu não quero abordar você para te falar que eu tenho algo para te oferecer que você vai gostar de comprar de mim. Vai soar invasivo nesse momento. Eu quero abordar para você para saber como que você está, para saber qual que é a linha de pensamento, qual que é o espaço que eu tenho para chegar até você. Tem gente que está com muito pouco espaço nesse período, a empresa passou por muitas dificuldades, teve que demitir gente, perdeu o faturamento, esses caras não dá mesmo para chegar, né? Outros tiveram o oposto, né? Até cresceram durante esse contexto macroeconômico, e outros estão ali se virando. Então, acho que a melhor coisa da gente fazer nessa abordagem, esse foi o contexto que a gente chegou, vamos tatear esse mercado? Vamos usar esse primeiro e-mail de conexão não como uma abertura para falar do meu produto, da minha empresa, do que eu quero falar com você, mas para construir uma ponte. Isso tem muito a ver quando a gente fala, né, o contexto de conteúdo,
marketing de nutrição, meio marketing, estão muito já interagindo com isso, né? É muito mais sobre criar uma ponte com o outro lado do que falar, ei, eu quero te oferecer alguma coisa. Como essa empresa específica trabalhava muito com questão de ambiente de trabalho, eles resolveram criar uma cadência que funcionasse em termos de pesquisa. Vamos tentar interagir com o outro lado, fazendo pergunta, sendo genuíno, se preocupando de maneira legítima com o que eles estão sentindo, o que eles estão passando, que talvez a gente vai mostrar uma empatia real e vai ter um resultado, tá? Então, a ideia, né, desse primeiro e-mail, eu não vou ler ele, eu vou explicar ele, é basicamente assim, eles conseguiram, através de uma lista, uma lista de empresas que aderiram, na época ali do primeiro impacto na pandemia, ao movimento chamado #NãoDemita, né? E eles acharam muito legal. Criaram uma cadência específica só para essas empresas, né? E eles já começaram o primeiro e-mail se apresentando e falando assim, olha, eu estou te escrevendo aqui, primeiramente para te parabenizar por vocês serem uma empresa a aderirem ao movimento #NãoDemita. Eu acho que isso é muito legal, isso vai de frente com o que a gente tem feito, com o que a gente tem exercitado todos os dias. A gente quer ter um termômetro para poder entender como estão os colaboradores das empresas nesse momento, como estão os gestores das empresas nesse momento, e eu queria saber se você gostaria de responder algumas perguntas. E depois, né, eles tiveram um número muito grande de respostas, porque não falou sobre a empresa, não falou sobre o produto, nem pincelou em chegar a querer marcar uma reunião, agendar uma call, tá? Foi um texto muito genuíno, mas que angariou um número de resposta muito grande. E logo no contexto, os próximos e-mails da cadência continuavam nessa ideia de você perguntar da pessoa, eles até chegaram a mandar perguntas ativamente, o que vocês fizeram logo no início desse processo ruidoso, e dentre as coisas que vocês fizeram, o que teve um impacto positivo mais rápido. E se eu sou um gestor de outra empresa e eu estou sendo indagado sobre qual é a criatividade que eu tive, o que eu criei dentro dessa empresa que pode ter melhorado, né, que pode ter tido um final benéfico, é claro que eu vou querer compartilhar isso com o outro. Aí que a gente já está falando sobre uma questão mais neural, uma questão de ego, né? Enfim, o resultado final é que eles tiveram que travar a cadência deles, eles tiveram que colocar em pausa, né, os envios dos templates, porque eles não estavam dando conta de tanta resposta. E, obviamente, tá, sendo sincero, de todas as respostas, poucas delas tinham, de fato, espaço para desenvolver numa esteira de negociação, para fazer uma call, mas é como eu falei, né, a ideia é conseguir respostas. Eles estavam em contato com muita gente, todo mundo respondeu os questionários, isso abriu todo um outro flanco de ideias para eles que eles estão colocando em exercício hoje. Então, assim, e quando eu falo contexto macroeconômico, não é só um contexto ruim, pode ser um contexto bom, pode ser um contexto político, pode ser um contexto relacionado à saúde, pode ser uma série de coisas. Então, pincelar aquilo que está nos rodeando, entender que isso dá elementos para a gente chegar no outro lado, faz total sentido. Então, eu adoro esse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês. Outro exemplo aqui, tá? Eu estou indo em sequência, galera, porque tem bastante coisa, tá? Mas como todo mundo vai ter os materiais, eu acho que vai fazer sentido, tá? É a estratégia de recadência, tá? O próprio nome já diz, recadenciar uma lista de contatos, ou então cadência de reengajamento, né? Quando a gente aborda alguém, eu tenho uma lista, consegui uma lista e eu vou mandar e-mails para essa minha lista, seja de nutrição, seja de conexão, enfim. Eu tenho que entender que tem variantes, depois de que esse e-mail é enviado, que eu não consigo controlar, né? Quando o e-mail não chega no recipiente, não tem muito o que fazer, a não ser eu tentar criar um processo prévio para descobrir o e-mail correto dele. O e-mail não chegou, paciência. Quando o e-mail chega e a pessoa não abre, eu também já tenho uma lição aqui. Olha, se ela não abriu,
muito provavelmente, também tem variantes, mas muito provavelmente o título, o assunto do e-mail não teve relevância naquele momento. Eu posso esperar um pouquinho, criar depois uma nova cadência, né, com esse grupo, e mudar o título ali para ver se agora ele abre. Mas tem uma coisa que a gente começou, especialmente aqui na Hamper, a perceber, é que tinha um delta muito incômodo para os nossos clientes, que eram as pessoas que recebiam os e-mails, ou seja, o e-mail estava correto, ele foi descoberto de maneira correta, elas abriam os e-mails, porque a gente tem como verificar isso, né? E se a pessoa abre o e-mail, é muito provável que ela vá ler esse e-mail, e mesmo lendo o e-mail, ela não responde. E ela não respondia o primeiro, e nem o segundo, e nem o terceiro, e assim por diante. E esse delta é o que mais aguça a gente a trabalhar com ele, porque a gente já fez o principal. A gente descobriu o e-mail da pessoa, inseriu ela numa lista, numa segmentação, teve todo o trabalho de criar templates que fizessem sentido para essa pessoa no momento que ela está lendo, né? Tudo 10, 10, 10, 10. E no final, a parte principal foi nota 0, a pessoa não engajou comigo. E aí é que entra o estudo dessas variantes. Por que ela não engajou? Por que ela não abriu o e-mail? Será que ela não gostou do que ela leu? Ou será que ela não entendeu? Né? Aí são também variantes preocupantes que a gente tem que entender, especialmente na hora de relacionar o ICP, de fazer a captura desse contato. Mas e se ela entendeu e gostou, e ela só não respondeu porque é uma questão de timing? Ou porque a semana ela estava de folga? Ou porque quando essa pessoa recebeu o e-mail, ela estava no trem, no metrô, indo para o trabalho, e até achou legal na hora, mas falou, vou deixar para responder depois, e como ela não tem um vínculo de comunicação com você, ela acabou te esquecendo. Então, trabalhar, né, retrabalhar os contatos que a gente fez numa primeira leva é tão ou mais importante ainda do que criar uma primeira cadência de envios, né? Então, tem um exemplo simples, tá? A estratégia de recadência é a que mais tem pano para manga, é a que mais tem modelos de templates bacanas, mas esse é um que eu trouxe, que eu achei muito legal, porque ele não foca no produto, ou no momento, ou até na empresa que está falando com eles. Ele foca na primeira tentativa de abordagem que você teve que não deu certo. Tá? Esse eu vou ler porque eu acho que faz sentido, porque ele é genial. Ele é mais ou menos assim. Olá, tudo bem? Aqui a gente caracterizou para como se fosse da Hamper, tá, pessoal? Aqui é o Diego da Hamper. Te mandei um e-mail no passado, mas na época não tive sua resposta. Não quis ligar para você para não soar invasivo. Mas como já tenho 40% das empresas do seu segmento, eu fiz uma pesquisa e vi que a gente tem muito fit. Antes de dar Lost aqui no meu CRM, eu levei esse caso específico para os meus gestores da minha unidade e cito as pessoas para dar mais realidade. Se o cara quiser chegar lá e procurar esses nomes aqui no LinkedIn, eles vão ver que essas pessoas existem. E eles, por sua vez, pediram para eu tentar mais uma vez falar com você. Isso está de frente com uma estratégia de contas nomeadas aqui da Hamper e eu gostaria muito de poder abrir esse diálogo contigo. E aí é genial, porque eu não estou sendo invasivo, eu estou falando que eu quero oferecer alguma coisa para ele, eu não estou falando que eu pensei melhor e aquilo que eu havia oferecido no passado não faria sentido, mas agora o produto que eu tenho faz. Eu não estou querendo dar uma ideia de que eu quero perturbar essa pessoa. Eu só estou querendo dizer assim, olha, eu já te procurei, não tive resposta, eu sei que você chegou a ver o que eu tinha para te falar, e eu estou, de fato, né, navegando no ambiente onde você navega. Eu já atendo o seu segmento, eu já atendo concorrentes direto. Então, essa prospecção, essa tomada, né, de contato que eu estou fazendo faz muito sentido. Né? E como você é uma conta nomeada para mim, eu nem consegui dar Lost. Né? Os meus superiores aqui falaram, cara, vamos tentar mais uma vez, porque se essa pessoa, se essa empresa não está querendo falar com a gente, tem alguma coisa que a gente está fazendo errada. Né? Então, por ser uma abordagem, apesar de ser uma reabordagem, ela é muito mais branda. Eu não citei features do meu produto, eu não citei serviços que eu ofereço, eu não falei em call, né? Por só falar, olha, é a segunda vez que eu te procuro e existe um motivo legítimo, genuíno por trás disso, essa empresa conseguiu sei lá, mais de 60% de respostas e conseguiu várias reuniões, enfim. E tem vários outros modelos de abordagem de recadência. Não sei se eu trouxe um outro aqui. Não. Então, tinha outro que era muito legal,
onde ele não mencionava nomes dos superiores, mas ele mencionava detalhadamente o que ele fez na primeira etapa da cadência, né? Era algo como se fosse assim: olá, fulano, aqui é o Diego da Hamper. Olha só, eu te enviei uma sequência de e-mails há uns 3, 4 meses atrás, e naquele período eu não tive resposta. O meu sistema aqui, inclusive, chegou a acusar que você viu esses e-mails, mas eu não tive nenhuma devolutiva. E como você é uma conta nomeada para mim, é uma conta importante que eu tenho que fazer uma penetração, eu queria saber de fato se você recebeu ou não esses e-mails. Então, olha que honesto e que legal é essa abordagem, né? Eu não estou nem falando de produto nem nada. A minha pergunta, nesse exemplo que eu acabei de citar, ela é bem simples. Eu só quero saber se você recebeu os e-mails ou não. Só que dentro dessa pergunta simples, tem tanta coisa imbuída, né? Que o cliente, o prospect respondeu a essa cadência, ele nunca responde só assim: ah, sim, Diego, eu recebi sim esses e-mails, mas boa sorte aí. Não, todo mundo se sentia compelido a elaborar essa resposta. Poxa, Diego, eu recebi sim esses e-mails há esses meses atrás, só que na época estava muito corrido, o outro falou que o filho nasceu, o outro falou que entrou em licença, o outro disse que já não está mais na empresa, enfim. Então a ideia é que todo mundo quis elaborar e dizer assim, ó, naquele momento não dava, mas e agora? O que você queria mesmo? E reabre a porta, né, que eu deixei para trás. Então a recadência, ela é muito interessante, ela é muito necessária, especialmente quando a gente está trazendo listas, fazendo capturas, trazendo contatos novos todos os dias. Os contatos que a gente tem hoje, que a gente recebeu hoje, que a gente descobriu hoje, eles ainda vão virar leads por meses a fio, desde que a gente continue fazendo o processo de recadência. Então, esse é um dos exemplos primordiais aqui que a gente tenta passar para quase todos os clientes que a gente atende. Vamos lá, galera. Chegando no quinto exemplo aqui, como eu mostrei ali no início, no primeiro slide ali, eu trouxe 9 exemplos, já passamos da metade aqui, estamos indo para o fim. Vem comigo que tem coisa bacana aí para gente ver ainda. Esse aqui é um exemplo de um cliente que eu tive que gostava muito de trabalhar com prospecção de oportunidades perdidas no pipeline, né? Ele falou assim, cara, o meu problema não é nem gerar lead, eu gero lead, eu tenho um produto que é muito sedutor para o mercado que eu estou prospectando, né? Quando a pessoa que recebe o meu e-mail, ela vê aquilo, ela quer conversar comigo. Eu nunca tive problema em bater meta de prospecção, de geração de lead, eu nunca tive problema em bater meta de agendamento. O meu problema é que a coisa acaba não fluindo depois, né? O meu ciclo de venda, ele é longo, né? O meu ticket médio, ele não é tão barato assim, e aí vira e mexe, eu tenho no meu pipeline um monte de coisa que começou como uma história muito bonita e depois foi morrendo, né? E a ideia, na verdade, é que é simples, a gente não está redescobrindo a roda, é criar um modelo de template, um modelo de cadenciamento que fale a linguagem disso, né? Não é só repeteco da mensagem, eu vou extrair aqui do meu CRM uma lista de contatos que pararam de me responder há 6 meses e jogar e começar tudo de novo. O tudo de novo, para quem está do outro lado, fala assim, cara, eu já falei com vocês, eu já sei o que me espera, eu já sei que vocês vão vir com a mesma ladainha e o cara talvez não vai nem se dar o trabalho de te responder, né? Esse texto eu achei muito legal, porque ele era assim, olá, aqui é o Diego da Hamper, iniciamos o contato com você no ano passado, chegamos até a fazer um demo do sistema, mas acabamos não dando prosseguimento. Estou retomando o contato com algumas empresas a fim de apresentar a nova versão do Hamper e explicar o que mudou desde a última vez que falamos. Será que a gente consegue um bate-papo para que eu possa ligar na próxima semana? Vai ser coisa de 5 minutos. Né? Então, legal aqui, assim, a primeira coisa que dá um estalo na cabeça da pessoa que recebe isso é que ele sabe que eu não esqueci o vínculo que a gente teve, né? Ele sabe que a gente já falou, ele está entendendo que eu reconheço que nós não somos novatos, a gente já tem uma comunicação construída, né? Eu estou fazendo, na verdade, o resgate de um registro que já foi feito lá atrás. Isso já dá para ele mais empatia, em falar, poxa, Diego, me lembro sim, mas o que mudou? Mudou mesmo? Ou então, agora faz para mim mais sentido usar a ferramenta. Ou então ele vai falar, cara, não, nada mudou para mim de lá para cá, acompanho o que vocês têm feito, mas não tenho interesse. Né? Mas isso me gerou bastante coisa bacana, porque simplesmente por eu sinalizar que, olha, eu não estou começando do zero com você,
eu voltei alguns passinhos e estou revisitando aquela nossa conversa que começou muito bem lá atrás e depois morreu na praia. Então, sempre é importante trabalhar com esse tipo de texto também. Número 6 aqui, pessoal, prospecção de indicação de clientes. Essa muita gente já faz, outros não. Eu resolvi colocar aqui porque esse é um tipo de template, é um tipo de cadência que é constante em quase todos os clientes da Hamper, né? Quando a gente constrói uma mensagem, constrói um texto mostrando para o outro lado que você foi indicado, a probabilidade de abertura desse e-mail ela é muito maior, né? E a gente sempre tem ali diversas indicações que vêm de clientes, de colegas, de parceiros, tá? Então, assim, se possível, no exercício do seu dia a dia, separar o joio do trigo. Esses caras fazem parte do meu ICP, né? Eu nunca conversei com ninguém deles, então é uma prospecção nova. Esses aqui, eu já tive indicação, alguém já me falou deles, alguém já pediu para eu visitar o site deles, alguém já me falou o nome de alguém na empresa. Então, se for possível separar empresas e pessoas que você já teve algum contexto, alguma afinidade, faz todo sentido, tá? Vou passar rapidamente pelo começo do template, mas isso aqui não é grande novidade para ninguém. Trago pela importância de ter ela no dia a dia. Olá, nome, aqui é o Diego da Hamper. Recentemente um cliente nosso me falou sobre a empresa, daí fui pesquisar mais sobre vocês e gostaria de entender melhor como vocês operam. Vi um outfit no processo de vocês por XYB, né? Explico rapidamente aqui de maneira sucinta o que eu falo e pulo para um call to action bem claro e incisivo. Então, prospecção de indicação, ela é sempre um dever ali dentre os nossos stacks de cadência e de nutrição. Número 7, pessoal, prospecção de visita no site, tá? Eu acho que muita gente usa esse tipo de ferramenta, né? A gente tem aqui na Hamper uma ferramenta que a nossa equipe de marketing usa, bem legal, que ela consegue monitorar empresas que estão visitando o nosso site. Então, todo dia a gente abre ali essa ferramenta e ele mostra, olha, veja as empresas que entraram no seu site hoje e oferecem ali algumas informações. Isso é legal porque eu comecei a fazer um cruzamento de essas empresas que estão visitando o nosso site e, obviamente, se estão visitando o nosso site, elas estão curiosas para saber o que eu faço, né, como que o nosso sistema funciona. E eu cruzava com a nossa base e também com os leads que estavam chegando, que estavam pedindo demo todos os dias, né? Em alguns casos, isso já estava na conta de alguém, já estava sendo alinhado com algum AE, com algum SDR, mas e muitas vezes eu via que essa empresa nunca passou pelos radares da Hamper. E, cara, como que esse cara nunca mandou um e-mail para a gente, nunca ligou, nunca pediu uma demo, nunca, enfim, mandou e-mail para ninguém, mas ele entrou no meu site e passou por todas as abas do site, ficou, sei lá, X minutos aqui dentro. Óbvio que esse cara quer conhecer sobre o que a gente tem para mostrar. E aí é legal, agora, né, falando um pouco da Hamper, né, a gente tem um sistema que a gente consegue, com base em informações primárias da pessoa que visitou nosso site, chegar até o e-mail profissional dele. Então, eu utilizava essa ferramenta de visita para buscar as pessoas e empresas que visitaram o nosso site, fazer um processo de captura de informações primárias e chegar no e-mail dele, e aí eu achei, cara, que só faria sentido essa prospecção se eu mostrasse para eles todo esse processo. Eu acho que seria, no mínimo, bacana para o outro lado ver como que a gente está se falando até agora. Então, ele era mais ou menos assim: olá, nome, aqui é o Diego da Hamper. Identificamos em nosso sistema de monitoramento, eu não quis aqui falar o nome da ferramenta, achei que era mais prudente, que a variável empresa visitou o site da Hamper recentemente e gostaria de me conectar com a área que fez esse acesso. Explico ali o que o Hamper faz, obviamente, porque se não foi a pessoa que está recebendo esse e-mail, né, não vai fazer sentido. E depois eu explico, né, caso não seja ela, com quem que ele pode me colocar em contato. Então, no final, eu termino, né, o call to action, na verdade, ele é em foco de explicação. Geralmente, as áreas que nos procuram são marketing e vendas. Então, caso não tenha sido você a pessoa que nos procurou, por favor, me conecte com quem está à frente dessas áreas. Então, é genial, tá? Isso tanto para ferramentas que monitoram visita no site, como visita no blog, como ferramenta que propriamente de e-mail marketing, que consegue fazer um tracking de
se você abrir um newsletter hoje, se você recebeu um infográfico, se você consumiu algum tipo de informação, né, eu achei genial que eu criei um template de e-mail onde eu expliquei, né, eu abri ali o esqueleto ali, mostrei exatamente o que eu fiz para chegar nele, me trouxe um engajamento muito grande, embora muitas das respostas foram, cara, que tipo de ferramenta foi essa, esse tipo de coisa, mas enfim, o legal é que quase todo mundo me respondeu, e criar uma cadência nova, com e-mails partindo do zero de conexão, e com 90% de resposta, para mim foi genial, assim, então, por isso que eu gosto de compartilhar esse template com vocês. Chegando na reta final aqui, gente, prospecção de cross-sell, esse tem alguns exemplos muito legais, assim, que me fizeram quebrar a cabeça e revalidar o que eu mesmo achava sobre cadência, sobre nutrição, sobre tudo, tá? Acho que não vale nem a pena ler o template, tem 2 exemplos que eu quero explicar. Tem um cliente nosso muito grande, de ERP, que tem vários módulos ali dentro, e ele estava querendo fazer uma campanha para a base que já era cliente, mas para falar sobre um módulo específico, muito específico, né? E eles não estavam conseguindo fazer isso pelas veias tradicionais ali, né? Tentaram de tudo, tentaram por mídias sociais, tentaram outbound, tentaram via marketing, tentaram mandar newsletter e não dava. E aí eles tiveram uma ideia de, cara, acho que seria muito legal a gente começar a olhar para nossa base, não como base e como prospect. Na verdade, isso já existe, né? O cross-sell, a ideia da gente vender outro portfólio, outra solução, outro módulo, outro produto que a gente tem para quem já é cliente de alguma maneira. Mas muitas vezes a maneira de você chegar com essa informação para quem é a sua base é uma maneira quase que como se você não está dando muito valor, né? Você fazendo uma propaganda, você de repente utiliza alguma ferramenta de e-mail marketing, mas não trabalha, não elabora muito na mensagem que está chegando do outro lado. E a ideia dessa empresa, desse grupo, foi fazer o seguinte: esquece que eles são base, esquece que eles são clientes. Eu vou começar do zero, eu vou começar falando com ele como se a gente não conhecesse nada ele, que é até o oposto do que eu mencionei em 2, 3 slides atrás, porque aqui a missão é outra, né? Enfim, eles pegaram uma amostragem, uma base deles é muito grande, mas eles pegaram uma amostragem menor ali e criaram um template explicando, olha, eu sou da empresa tal, não sei se você conhece a gente ou não, mas a gente fizemos um mapeamento de empresas que podem, né, que tem fit para ser nosso cliente, que tem fit para consumir aquilo que a gente oferece, e eu acho que faria muito sentido se você vê isso, né? A gente está falando com empresas do segmento XYZ, que atuam, que tem um porte de ABC, e eu gostaria muito de saber se você teria 5 a 10 minutos para a gente se falar e fazer um alinhamento rápido sobre isso. E o legal é que, de novo, né, ele está chegando na base dele, mas com ares de olá, é a primeira vez que você se fala. E o número de respostas também foi muito alto. Esse é um exemplo específico dessa empresa, só que na segunda cadência que eles fizeram, não na primeira, né? E tem um outro exemplo que eu gosto de comentar sobre cross-sell, que foi muito genial. É uma empresa bem grande que trabalha no segmento de distribuição de compras, né, de comida, enfim, tudo aquilo que a gente pede por aplicativo para chegar até a nossa casa, e que tem um poderio de e-mail marketing muito forte, muito concreto, uma empresa bem grande, enfim. E eles estavam com uma dificuldade, não em propagar aquilo que eles já são famosos, né, em fazer, mas por propagar outras áreas e outros produtos e outras coisas que a empresa está começando a fazer agora, né? E aí, eu lembro que eu mesmo indaguei ali na conversa, falei assim, tudo bem, é um cross-sell, mas uma empresa tão grande, com uma logo tão conhecida como vocês, esse cross-sell não está funcionando? Se vocês não mandam um informativo, um newsletter, alguma coisa para alguém, já não fica claro assim, poxa, na minha cabeça vocês vão ter um engajamento muito grande. E aí eles que me indagaram de volta, e acho que essa indagação é um exercício muito legal que eu falo pra galera. Eles chegaram assim, Diego, você usa, gente? E aí eu falei, eu uso. E eles falaram, bastante. E eu falei, pô, cara, bastante. Agora mais do que nunca, né? Lockdown, pandemia, gente em casa. Tá? Ela fala, então, me conta a última coisa babado que a gente fez.
A gente acabou de lançar um negócio quente no mercado, que a gente propagou para toda a nossa base. O que é que a gente está fazendo? E aí eu falei, cara, não sei, não tenho ideia. Ela, pois é, olha só que engraçado, você não tem ideia, mesmo sendo um cliente ativo, assíduo, né? Mas por quê? Porque você é metralhado com informativos, com SMS, com aplicativo que está estourando toda hora no teu celular, e como você já usa, inconscientemente na sua cabeça, você acha que você já sabe do que eu vou falar para você. Você acha que você já exauriu tudo aquilo que a gente tem para te oferecer e que qualquer coisa que você vê com o nosso nome não vai ter tanta importância que você vai dar um scroll na tela do celular e vai querer continuar lendo. Então, e aí, de novo, né, pessoal, eu lembrei do primeiro exemplo que eu trouxe da empresa de RP, né? A ideia de olhar para sua base não como base, né? Ele não é mais especial porque ele já acreditou em você no primeiro momento e já te comprou lá atrás. Ele às vezes pode ser mais especial se você olhar para ele como algo que nem te conhece. Enfim, eles criaram uma cadência super legal, tá? Onde agora a ideia é não fazer nesse caso específico, uma campanha institucional, né, de empresa para pessoa, e sim algo mais pessoal, de um para um, né? Tem uma pessoa com nome, sobrenome, uma fotinho na assinatura digital, que está me mandando e-mail, me chamando para conversa, querendo que eu preste atenção em algo, porque eles estão lançando alguma coisa muito legal no mercado. Cara, eu achei essa história sensacional, eu estou replicando isso para todo mundo que eu conheço, todo mundo acha sensacional, mas o mais genial de tudo isso não é só o que a gente acha, são os resultados que deram, né? Eles estouraram, né? O número de agendamentos, de abertura, todos os indicadores de performance triplicaram, baseado, né, em detrimento com as metas que eles mesmos tinham programado para fazer. Então foi um golaço, assim. Então é por isso que é legal explicar, às vezes, um pouco de maneira mais detalhada. Quando a gente fala prospecção de cross-sell, se eu chego no cliente numa reunião de análise de dados ali, uma reunião de CS, falo, vamos falar de prospecção de cross-sell? Todo mundo fala assim, já faço isso há 10 anos. Cara, depende. Que tipo de prospecção de cross-sell você faz, né? Então, eu achei esse exemplo genial aqui para trazer e compartilhar. E último aqui, galera, número 9, para a gente finalizar, prospecção de clientes cancelados, tá? Acho que é sempre um exercício muito legal a gente revisitar, né, essas contas que deixaram de ser cliente, que churnaram com a gente em algum momento. Obviamente, fazer, né, passar um pente fino e ver qual foi o motivo desse cancelamento. Existem alguns exemplos que demandaria mais tempo, teria que trabalhar de uma maneira mais específica, mas em geral, né, de novo, é impossível controlar todas as variantes. Tem cliente que cancelou por questão de caixa, tem cliente que cancelou por questões macroeconômicas, tem cliente que cancelou porque não estava num timing, mas cancelou dando nota 10 para a gente, né, no NPS. Então, olhar para cliente cancelado pode parecer simples, mas tem muita gente que esquece de fazer. A gente pega o cara que churnou, joga no balde de esquecimento e a gente vai falar provavelmente com essa pessoa quando ele nos revisitar e voltar querendo saber mais. Então, eu fiz um estudo, eu fiz um projeto legal na Hamper aqui, onde eu criei uma cadência para clientes cancelados. Eu falei, cara, esses caras não vão converter de novo no nosso website com tanta facilidade porque eles já acham que conhecem a gente, né? E eles talvez não vão ter muita sinergia com o que a gente manda ali para a base e tal, e os nossos informativos, a nossa nutrição, porque eles já, né, passaram 1 ano, 6 meses aqui com a gente. E se eu abordar esses caras de novo, dizendo que eu tenho interesse específico e genuíno em falar com eles novamente? Então, é um texto bem simples, tá? Olá, nome, tudo bem? Aqui é o Diego da Hamper. Explico um pouco o porquê dessa coisa de uma maneira um pouco mais polida, né? Eu sou responsável pela área de reengajamento com empresas que já conhecem nossa ferramenta e que já tenham sido clientes no passado ou ao menos visto uma demonstração do nosso sistema. A finalidade do trabalho é poder mostrar o que mudou no Hamper desde o nosso último contato e também poder entender o que mudou no cenário de vocês, né? Então, legal aqui é isso, gente. A gente não sabe muito o porquê daquela pessoa cancelou. Tem gente que cancelou de uma maneira muito positiva, tem gente que cancelou porque nem queria cancelar, mas teve que fazer isso. E quem já foi cliente fica muito mais plausível de voltar a falar com a gente quando a gente vai atrás, tá?
enfim, essa cadência, eu testei ela no Hamper algumas vezes, ela foi validada, a gente faz até hoje, e até hoje ela consegue reativar contatos. Gente que fala, poxa, Diego, na época realmente tinha um problema de caixa, como é que vocês estão? Às vezes a gente acaba nem fechando com eles, mas isso esquenta de novo a conversa de uma maneira muito legal, e tem gente que fala, poxa, confesso que na época realmente a gente não conseguiu inserir a metodologia aqui dentro, a gente não tinha time, não tinha braço, agora faz total sentido, eu fiquei na minha cabeça, eu ouço isso sempre, né, em resposta, nossa, que legal que você mandou mensagem, fazia um tempo já que eu estava querendo falar com vocês, mas eu não conseguia encaixar tempo. Existe alguma coisa que acontece aí, de maneira até subliminar, que quem já foi nosso cliente tem mais dificuldade, tem menos ímpeto para voltar a nos procurar, mesmo que ele queira estar fazendo isso. Então, nossa parte ir atrás desses caras também. Esse foi o último exemplo, galera. Então, é isso. Espero ter contribuído, né? Eu falei pra caramba aqui, essa é minha marca, eu falo demais, eu embolo, mas enfim, eu acho que eu trouxe bastante coisa relevante. Lembrando aqui o final, o objetivo é gerar conexão, né? O nome do jogo, seja Outbound, seja nutrição, seja social selling, o nome do jogo é obter uma resposta. É fazer com que a pessoa que recebeu uma mensagem sua do outro lado tenha vontade de te responder com uma outra mensagem. E aí, na troca dessas mensagens, as coisas vão evoluir, né? Se você segmentar bem, abordar com contexto, a evolução da venda é uma consequência que realmente vai acontecer. Galera, então é isso, chegamos ao final. Obrigado por todo mundo que curtiu, espero que vocês curtam. A ideia foi trazer exemplos práticos, exemplo para trabalhar mesmo já em usabilidade, exemplos reais, né, que a gente trouxe de textos de empresas, de situações reais que aconteceram. Gostei bastante, queria agradecer muito o pessoal do E-mail Marketing Summit por me convidar, por convidar a Hamper. Espero que vocês gostem, contem comigo e bora rampar.